Sempre que uma tábua do assoalho rangia na casa de Richard, eu via sua pálpebra esquerda tremer. 78 anos neste mundo me ensinaram a prestar atenção nas pequenas coisas. Tento andar mais silenciosamente, mas os anos cobraram seu preço. Os joelhos não são os mesmos e o andar não é mais fácil. Esta manhã, quando desci para a cozinha, meu filho já estava sentado lá com uma xícara de café e um jornal. Ele não levantou a cabeça, apenas seus ombros ficaram tensos, revelando sua irritação. Bom dia, Richard, eu disse, indo em direção à cafeteira. Ele murmurou algo em resposta, mantendo os olhos no papel. Sua esposa, Marianne, parada perto do fogão, virou-se e me lançou seu sorriso característico, aquele que nunca alcança seus olhos. Kermi, nós avisamos que o café da manhã era às 7. Já são quase 8. Os ovos mexidos esfriaram. Olhei para o relógio, 7h35. O tempo sempre joga contra mim nesta casa. Desculpe, Marianne. Vou cozinhar alguma coisa eu mesma. E fazer uma bagunça na minha cozinha? Ela balançou a cabeça. Coma o que tiver. E não se esqueça de tomar seus remédios hoje. Você os deixou na mesa ontem. Eu os guardei no seu quarto. Meu quarto? Um quarto minúsculo no final do corredor, o antigo escritório de Richard, que havia sido transformado em um quarto para um velho. Assenti com gratidão e sentei-me à escrivaninha. Richard virou a página do jornal com um ruído como se estivesse tentando criar um vento que pudesse me levar de volta para o andar de cima. Assim é minha manhã em Williamston, a pequena cidade onde vivi a vida toda. Primeiro com meus pais, depois com Elizabeth, minha esposa, e agora. Agora moro na casa do meu filho, a casa que o ajudei a comprar vendendo a minha. Você vai buscar o Dee na faculdade hoje? Perguntei, tentando puxar assunto. Richard finalmente largou o jornal e me olhou como se eu tivesse perguntado se ele ia assaltar um banco. É quarta-feira, pai. O Dean vem na sexta, como sempre. Eu estava falando sobre isso ontem à noite, no jantar. Lembrei-me do jantar ontem à noite. Ou melhor, tentei me lembrar. À mesa, Richard e Marianne discutiam contas, trabalho, vizinhos, tudo, menos se dirigir a mim. Fiquei ali sentada como um móvel que eles esqueceram de levar para o sótão. Claro, me desculpe. Só me confundi. Marianne colocou um prato de ovos mexidos na minha frente. A gema já estava endurecida e o bacon, brasas crocantes. Não sei por que você está perguntando, disse ela, enxugando as mãos no avental. Você não sai de casa para encontrá-lo, de qualquer jeito. Era uma repreensão. Desde que sofri uma pneumonia leve no inverno passado, eles usam minha saúde como desculpa para me manter entre quatro paredes. Você não devia sair com esse tempo, papai. Está muito quente lá fora para você, papai. Você pode cair e quebrar o quadril, papai. Carinho envolto em arame farpado. Depois do café da manhã, subi para o meu quarto. Pela janela, eu podia ver o quintal, um gramado bem aparado, móveis de jardim, uma churrasqueira que só é usada quando tenho visitas. Eu tinha meu próprio jardim. Era pequeno, mas era meu. Eu cultivava tomates e abobrinhas. Elizabeth tinha rosas. Em anos particularmente bons, colhíamos tanto que doávamos para os vizinhos. Aqui, não posso nem plantar salsa sem a permissão da Marianne. Peguei um álbum de fotos antigo do criado mudo. A capa de couro desgastada, as páginas amareladas pelo tempo. Ali estávamos Elizabeth e eu no dia do nosso casamento, ela com um vestido branco simples, eu com um terno emprestado do meu irmão. Ali estava o pequeno Richard segurando sua primeira bicicleta. Ali estávamos nós três em um piquenique à beira do lago. Estou tentando me lembrar de quando as coisas mudaram, quando meu filho começou a me ver como um fardo em vez de um pai. Talvez tenha sido quando Elizabeth morreu, 6 anos atrás. O câncer a levou em 3 meses. Eu estava sozinho em nossa pequena casa que, de repente, se tornou grande demais para uma pessoa só. Richard e Marianne me visitavam aos domingos, sempre com pressa para viajar. E então surgiu uma ideia. Pai, você e a mamãe sempre disseram que queriam nos ajudar a comprar uma casa maior, Richard me contou um dia. Encontramos uma ótima, mas não temos o suficiente para a entrada. Olhei em volta. A casa que Elizabeth e eu tínhamos comprado depois de 30 anos trabalhando em uma fábrica.
Não era luxuosa, mas aconchegante. Nossa! Eu poderia te dar dinheiro, eu disse. Na verdade, Richard pigarreou, estávamos pensando em outra coisa. Você poderia vender esta casa. É grande demais para você sozinha e é cara de manter. Nós te acolheríamos. Teríamos bastante espaço. Lembro-me de quanto tempo fiquei em silêncio. Então, Elizabeth me disse, antes de morrer, não venda a casa, Kermi. É tudo o que lhe restará. Mas havia algo na voz do meu filho que eu não ouvia há anos, uma necessidade de mim. Vamos ser uma só família, pai, acrescentou. O Dean se beneficiaria se passasse mais tempo com o vovô. Dean, meu neto, a única pessoa que realmente fica animada ao me ver. Aos 17 anos, ele se parece mais comigo do que Richard jamais foi. Vendi a casa. O dinheiro foi usado para dar de entrada na nova casa de Richard e Marianne, uma casa de 3 andares e 4 quartos em um bom bairro. Até me tornei comutuário da hipoteca porque Richard não tinha um bom histórico de crédito. Achei que isso nos aproximaria ainda mais. Eu estava enganada. Uma batida na porta me tirou das minhas memórias. Marianne espiou lá dentro sem nem esperar por uma resposta. Caco, vou à loja. Precisa de alguma coisa? Não, obrigada. Então está bem. Não se esqueça de tomar seus remédios. E, por favor, não toque no termostato. Da última vez que você o ajustou, a conta de luz estava enorme. Ela saiu sem fechar a porta. Uma coisa pequena, mas reveladora. Nesta casa, eu nem tenho direito a uma porta fechada. Fui até a janela. O dia estava claro e ensolarado. Em dias como aquele, Elizabeth e eu íamos com frequência ao parque. Ela gostava de alimentar os patos, mesmo que a placa proibisse. Regras são feitas para pessoas sensatas, Kermi, não para pessoas felizes, costumava dizer, jogando migalhas de pão no lago. A voz de Richard veio do andar de baixo, falando ao telefone. Sim, claro. Não, eu sei que o pagamento está atrasado. O dinheiro estará lá na semana que vem, quando a aposentadoria do papai chegar. Não, não teremos mais problemas como este. Aqui está. Minha aposentadoria. O último prego no caixão da minha dignidade. Todo mês, dou a maior parte da minha aposentadoria para pagar a hipoteca, uma casa na qual me sinto uma intrusa. Richard e Marianne trabalham, ele como gerente em uma loja de eletrônicos, ela como recepcionista em uma clínica odontológica. Eles não são pobres, mas, de alguma forma, minha aposentadoria se tornou parte integrante do orçamento deles. A primeira vez que Richard pediu dinheiro foi um mês depois que me mudei. Pai, tivemos uma despesa imprevista. Você poderia ajudar com isso este mês? Eu pedi, e depois pedi várias vezes. Agora não é mais um pedido, mas uma expectativa. Todo mês, no dia 15, eu dou a ele um envelope com dinheiro. Ele nunca agradece, apenas acena com a cabeça como se eu estivesse cumprindo meu dever. O telefone no criado mudo vibrou, uma mensagem do Dean. Oi, vovô. Como vai? Te vejo na sexta. Trago algo interessante. Sorri. Dean é um ponto positivo na minha vida aqui. Calouro da faculdade, ele vem para casa quase todo fim de semana e sempre arruma um tempo para mim. Jogamos xadrez, assistimos a filmes antigos ou simplesmente conversamos. Às vezes, acho que ele é a única pessoa nesta casa que me vê como uma pessoa, não como uma carteira ambulante ou um fardo. Respondi, tentando não cometer erros de digitação. Meus dedos não são tão ágeis quanto antes. Mal posso esperar. Se cuida. Depois do almoço, quando a casa estava vazia, Richard no trabalho, Marianne resolvendo algumas coisas, desci as escadas e fui para o quintal. O sol aquecia meus ossos envelhecidos, e fechei os olhos, expondo meu rosto aos seus raios. No estacionamento ao lado, a senhora Finn pendurava a roupa. Quando me viu, acenou com a mão. Boa tarde, Sr. Walsh. Faz tempo que não o vejo. Olá, senhora Finn. Que dia lindo, não é? Maravilhoso. Como está sua saúde? Melhor do que pensam. Ela sorriu compreensivamente. Devia estar na casa dos 70, mas ainda dirige e vai à piscina 3 vezes por semana.
Sabe, Sr. Walsh, temos um grupo no centro comunitário às quartas-feiras, jogos de tabuleiro, chá, às vezes dança. O senhor deveria vir junto. Talvez, respondi, mesmo sabendo que Richard encontraria um motivo para eu não sair de casa. Não é seguro, papai. Você pode se perder, papai. E se você ficar doente, papai? À noite, quando todos se reuniram para o jantar, Richard anunciou a novidade. No domingo, teríamos visitas, seu novo chefe e sua esposa. Marianne ficou tensa. Domingo? Mas eu estava planejando ir para a casa da minha irmã. Eu sei, querida, mas é importante para a minha carreira. Precisamos causar uma boa impressão. Seu olhar se voltou para mim, e eu já sabia o que viria a seguir. Pai, seria melhor se você jantasse no seu quarto naquela noite. Larguei o garfo lentamente. Você tem vergonha de mim, Richard? Claro que não, suspirou ele, irritado. É que o James é um homem muito exigente. Tudo tem que ser perfeito. E você? Bem, às vezes você deixa a comida cair ou diz a coisa errada. Entendo, eu disse, embora a única coisa que eu realmente entendesse era que meu próprio filho me achava um incômodo. Depois do jantar, voltei para o meu quarto e sentei na cama. A foto de Elizabeth estava pendurada na parede. Costumo conversar com ela quando estou sozinha. Você tinha razão, querida. Não deveríamos ter vendido a casa. Imaginei Amy respondendo. Nunca é tarde para consertar as coisas, Kermi. Mas como? A casa está vendida. O dinheiro investido em um lugar onde me sinto um fantasma. Minha aposentadoria vai pagar a hipoteca, e minhas economias mal dão para alguns meses de vida independente. Estou presa na minha própria ingenuidade. No dia seguinte, enquanto revirava algumas coisas antigas no meu armário, me deparei com uma caixa de cartas, cartas de Elizabeth quando eu estava viajando a negócios da fábrica, cartas de Richard do acampamento de verão, cartas de amigos, muitos dos quais já não estão mais vivos. E entre elas, um envelope com a escritura da casa, aquela em que me listo como comutuário. Li os termos com atenção. Minha assinatura está bem ao lado da de Richard. Legalmente, tenho tanto direito à casa quanto ele. Não fiquei aliviada com essa descoberta, apenas com a amargura de perceber o quão distantes estávamos. Certa vez segurei sua mãozinha enquanto ele dava os primeiros passos, ensinei-o a andar de bicicleta, trabalhei horas extras para pagar sua faculdade e agora sou apenas um item em seu orçamento, uma peça de mobília inconveniente que não pode ser jogada fora só porque traz dinheiro. Naquela noite, quando Dean chegou da faculdade, o clima na casa se animou um pouco. Ele entrou com a energia de sempre, me abraçando com tanta força que me senti 20 anos mais jovem. Vovô, trouxe uma coisa para você. Ele tirou um livro da mochila, uma edição antiga da revista Moby Dick. Encontrei-o num sebo perto do campus. Lembra quando você disse que era o seu livro favorito? Peguei-o com as mãos trêmulas. Capa dura, relevo dourado, páginas com um leve tom amarelado. Dean, isto é maravilhoso. Obrigada. Ei, isso é um livro? Richard entrou na sala e deu uma olhada no meu presente. Dean, por que você gasta dinheiro com coisas assim? Papai tem um monte de livros que ele nem lê. Esta é uma edição especial, pai, respondeu Dean com um toque de irritação na voz. E o vovô gosta de ler. Claro, Richard deu de ombros. Só não se esqueça de me mostrar suas notas do semestre. Estamos pagando muito dinheiro pela sua educação. Quando ele saiu, Dean revirou os olhos. Desculpe, vovô. Ele é sempre assim? Nem sempre, respondi, mesmo sendo mentira. Seu pai só está preocupado com o futuro. Passamos a noite jogando xadrez. Dean falou sobre a faculdade, sobre seus amigos, sobre o professor de história que falava tão monotonamente que metade do grupo adormeceu. Eu escutei, ri, por um breve momento, me senti necessária, importante, viva. Mas quando Dean adormeceu, a realidade retornou. Sentei-me no meu quartinho, olhando para a papelada que havia encontrado durante o dia. Comutuário. A palavra girava na minha cabeça como um disco riscado. Lembrei-me do caixa do banco explicando o que significava: ambos são responsáveis pelos pagamentos, Sr. Walsh. Se um de vocês parar de pagar, o outro terá que cobrir o valor total.
Na época, não dei muita importância. Claro, eu ajudaria meu filho. Não é para isso que servem as famílias? Mas e se eu revertesse a situação? E se eu parasse de pagar? O pensamento surgiu de repente, como um raio. Senti uma estranha excitação. Pela primeira vez em muito tempo, vi uma maneira de retomar o controle da minha vida. Deixei os papéis de lado e fui até a janela. A noite estava clara e estrelada. Em algum lugar lá fora, entre aquelas estrelas, Elizabeth me observava. O que ela diria? Ela era sempre gentil, mas justa. Às vezes você tem que ser durona, Kermi, para fazer as pessoas verem a verdade, ela costumava dizer. Eu havia tomado minha decisão, mas primeiro precisava me preparar. Não tinha ilusões. Se desse esse passo, não haveria mais volta. Richard jamais me perdoaria, mas talvez fosse a única maneira de recuperar minha dignidade. Com esse pensamento, fui para a cama. Pela primeira vez em meses, adormeci com a sensação de que amanhã seria um novo dia, um dia em que eu não seria mais uma hóspede indesejada na casa de outra pessoa. Da janela do meu quarto, observei Dean colocar uma mala no porta-malas do velho Ford. Mais uma noite de domingo, mais uma despedida. Meu neto acenou para mim, e eu acenei de volta. Poucos minutos depois, o carro desapareceu na esquina, deixando um vazio. A casa estava silenciosa novamente. O fim de semana passou rápido, como sempre acontecia quando Dean voltava da faculdade. Tivemos tempo para jogar xadrez, dar uma voltinha no parque ali perto e assistir a um velho faroeste na TV. Mas passamos a maior parte do tempo na garagem, onde Dean estava restaurando uma moto velha que havia comprado de graça de um garoto vizinho. Dá para acreditar, vovô? Só preciso de uma peça e essa belezinha vai dar partida, disse Dean, acariciando carinhosamente o tanque de gasolina gasto. Um virabrequim de um Indian Scout do pré-guerra é raro, mas encontrei um em um site de leilões online. Quanto custa? Perguntei, imaginando meu neto andando de bicicleta restaurada na estrada. $250, Dean coçou a nuca. É um pouco caro, mas este modelo tinha só 2 anos. Teremos que esperar até a próxima bolsa de estudos. Eu podia ver a decepção em seus olhos. Dean nunca pedia dinheiro. Ele não é esse tipo de cara. Estuda engenharia, trabalha meio período no campus, vive modestamente. Eu queria dar um presente a ele. No dia seguinte, quando Richard e Marianne foram trabalhar, peguei o cartão do banco escondido. Um pouco mais de $300, dinheiro que eu vinha juntando aos poucos da minha aposentadoria para os dias difíceis, como dizem. Então, decidi que um dia em que eu pudesse fazer meu neto feliz seria bom o suficiente para essas economias. No banco, fui atendida por uma simpática moça com o crachá Sarah. Ela explicou pacientemente como fazer a transferência e nem demonstrou irritação quando precisei conferir os números. Você é para o seu neto, não é? Perguntou ela, sorrindo. Como você adivinhou? Você tem uma cara tão boa. Feliz. Ela terminou a operação e me entregou o recibo. Sorte, seu neto e seu avô. Saí do banco com o coração leve. Depois, fui à farmácia comprar remédios, analgésicos para as costas e colírio, o que Marianne considerou um desperdício de dinheiro. No caminho para casa, comprei uma baguete fresca e uma garrafa de vinho barato. Queria comemorar uma pequena vitória. Em casa, liguei para o Dean imediatamente. Verifique seu e-mail, eu disse, mal contendo a empolgação. Vovô, o que houve? Só verifica. Ouvi-o clicar no mouse e, em seguida, soltar uma exclamação de espanto. Vovô, você está falando sério? $300? Mas eu quero que você termine sua bicicleta. Compre este virabrequim e o resto para você. Vovô, eu não posso aceitar. É muito caro. Pode, eu disse com firmeza. O dinheiro é meu, e eu decido como gastá-lo. Pense nisso como um presente de aniversário adiantado. Obrigada, vovô. A voz de Dean tremeu. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só me leve para dar uma volta quando aquele seu gostosão começar a falar. Nós dois rimos, e eu senti um calor se espalhar por mim. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava fazendo algo que queria fazer, não por obrigação. Na terça-feira de manhã, acordei com um barulho de chocalho.
A porta do meu quarto se abriu com tanta força que bateu na parede. Richard estava parado na soleira, com o rosto vermelho de raiva. Ele segurava um papel na mão. Que diabos, pai? Ele balançou o papel na minha cara. Que diabos é isso? Sentei-me lentamente na cama, tentando focar os olhos. 7h30 da manhã. Cedo demais para aquele tipo de barulho. Do que você está falando, Richard? Isso. Ele jogou o papel no meu colo. Um extrato bancário. Meu extrato bancário. $300 para Dean, mais $50 na farmácia. E isso numa época em que mal tínhamos o suficiente para a hipoteca. Dobrei o extrato com cuidado. Então, Richard está de olho nas minhas contas. Uma descoberta desagradável, mas nada surpreendente. É meu dinheiro, Richard. Minha aposentadoria. Sua aposentadoria? Ele soltou uma risada curta. Quem te alimenta? Quem te dá um teto? Quem te leva ao médico? Eu paguei a maior parte desta casa, lembrei-o baixinho. E daí? Você acha barato sustentar um velho? Richard começou a andar de um lado para o outro no quarto. Você sabe quanto custam seus remédios e a comida especial? E quando você quebrou seus óculos no mês passado? Fiquei em silêncio. Cada palavra que ele dizia era como uma chicotada. Eu não pedi comida especial. Marianne foi quem insistiu em comidas diet porque não queria que eu fosse para o hospital e pendurasse contas nelas. Eu te dou a maior parte da minha aposentadoria todo mês, eu disse finalmente. Não é o suficiente? Não é o suficiente? Richard parou e me encarou. Pai, estamos endividados até o pescoço. A hipoteca, o financiamento do carro, a mensalidade do Dean, e você está gastando dinheiro com peças de moto. É um presente para o meu neto. Um presente. Ele balançou a cabeça. Você vive num mundo só seu. Dean não precisa de presentes. Ele precisa de educação. E para isso, precisamos de dinheiro. Do seu dinheiro, aliás. Marianne apareceu na porta de roupão, com uma expressão preocupada. O que aconteceu? Ouvi gritos. Papai decidiu que pode gastar dinheiro à torto e à direito enquanto tentamos nos virar, disse Richard. Marianne olhou para mim, e vi em seus olhos não surpresa, mas a confirmação do que ela sempre pensou de mim, um fardo, um problema, uma boca a mais. Caco, ela começou naquele tom que se usa com crianças travessas, já discutimos isso. Todas as despesas precisam ser coordenadas. Temos o pagamento da hipoteca na semana que vem. Eu sei do pagamento, eu disse, e sempre entrego o dinheiro em dia, mas parte da pensão é minha. Tenho o direito de gastá-la como bem entender. Richard riu, mas foi um riso amargo e raivoso. O seu pai? Sério? Sem nós, você estaria morando em algum apartamento barato ou asilo. Nós te acolhemos, cuidamos de você, e você? Você vendeu a minha casa para poder comprar esta, lembrei-o, sentindo uma onda de raiva crescer dentro de mim. Sou comutuário da hipoteca. Sem mim, você nunca teria conseguido o empréstimo, e eu deveria ser grato por isso pelo resto da minha vida? Richard se aproximou, pairando sobre mim. Sabe o que meu consultor financeiro me disse? Que, com o valor de mercado da sua antiga casa e a sua contribuição, você já recebeu tudo integralmente ao longo dos anos: comida, hospedagem, remédios, tudo o que nos deve. Senti algo se quebrando por dentro. Você acha que eu te devo alguma coisa, não é? Ele cruzou os braços. Quem te levantou quando você desmoronou depois que a mamãe morreu? Quem te impediu de dormir? Quem garantiu que você tomasse seus remédios? Quem garantiu que você comesse? Fiquei em silêncio, atordoada. Será que é assim mesmo que ele vê o passado? Eu não desabei depois da morte de Elizabeth, eu sofri. E nunca entrei em uma espiral descendente, algumas taças de vinho à noite para abafar a solidão. Sim, os primeiros meses foram difíceis, mas eu superei sozinha, até que o Richard me convenceu a vender a casa. Agradeço a sua preocupação, eu disse baixinho. Mas isso não significa que eu tenha que te dar toda a minha pensão. Sério? Richard se inclinou, com o rosto a poucos centímetros do meu.
Onde você vai viver com os US$ 100 restantes por mês? O que você vai comer? Quem vai te levar ao médico? Eu dou um jeito. Sério? Ele se endireitou e balançou a cabeça. Sabe de uma coisa, pai? Chega. Ou você me dá a sua pensão inteira, cada centavo, ou faz as malas e vai embora. Vamos ver como você se sai sozinho. Richard, exclamou Marianne, mas havia mais surpresa do que discordância em sua voz. Olhei para o meu filho e não o reconheci. Quando aquele menino sorridente que adorava pescar e ler histórias em quadrinhos de super-heróis se transformou neste homem frio e calculista. Você está falando sério? Perguntei. Com certeza. Seus olhos eram duros como pedra. Estou cansado das suas palhaçadas. Estou cansado de você se achar o centro do universo. Ou você segue as nossas regras ou encontra um lugar em um asilo público. Vamos ver se você gosta de dividir o quarto com outros 3 velhos como você e comer refeições programadas. Levantei-me da cama lentamente. Minhas pernas tremiam, mas não de medo, mas de raiva. Uma raiva que vinha se acumulando há anos. Vou com a segunda opção, disse eu, olhando meu filho diretamente nos olhos. O quê? Sua confiança vacilou. Vou embora hoje à noite. Houve silêncio. Richard e Marianne trocaram olhares. Eles não esperavam por isso. Acharam que eu ficaria com medo, obedecendo como sempre fiz. Não seja bobo, pai, disse Richard finalmente. Para onde você vai? Não é mais da sua conta. Fui até o armário e peguei uma mala velha, a mesma que eu tinha trazido para cá 3 anos atrás. Me dá 1 hora para fazer as malas. Pai, você não pode simplesmente ler eu posso. Olhei para ele com uma dureza que eu não esperava de mim mesma. Você me deu uma escolha. Eu dei. Agora saia do meu quarto. Richard abriu a boca para dizer algo, mas, em vez disso, simplesmente se virou e saiu, arrastando Marianne consigo. Sentei-me na cama, sentindo-me subitamente fraca. O que estou fazendo? Para onde vou? Tenho algum dinheiro na minha conta, mas não vai durar muito. Amigos, muitos já morreram. Outros foram morar com os filhos ou em asilos. Meus olhos pousaram na foto de Elizabeth no criado mudo. Seu sorriso, tão caloroso, tão vivo. Lembrei-me da nossa última conversa séria, quando ela já sabia que ia embora. Caco, disse ela então, segurando minha mão com seus dedos finos, não deixe o Richard tirar a casa de você. Ele sempre foi muito prático, muito parecido com o meu pai. Ele é nosso filho, Liz, objetei. Ele não é assim. Ele te ama do jeito dele, ela sorriu fracamente. Mas ele nunca entendeu o valor das coisas que o dinheiro não consegue medir. Prometa que vai tomar cuidado. Prometi. E quebrei a promessa na primeira oportunidade que tive. Com um suspiro pesado, comecei a guardar minhas coisas, algumas roupas, alguns livros, um álbum de fotos, remédios, a carteira com o dinheiro restante, papéis. Tudo cabia numa mala, um resumo lamentável de 78 anos de vida. Quando saí da sala, Richard estava parado no corredor. Seu rosto estava tenso, mas não tão bravo. Pai, vamos conversar, disse ele suavemente. Você sabe que não vai a lugar nenhum. Isso é ridículo. Passei por ele silenciosamente em direção à escada. Pai, ele me seguiu. Você não pode simplesmente ir embora. Você está doente. Você está velho. Você está. Eu ainda sou seu pai, interrompi-o no topo da escada. E mereço o respeito que você não está me dando. Respeito? Ele estava começando a ficar irritado de novo. E quanto ao respeito pela nossa família, pelas nossas regras, pelos nossos problemas financeiros? Balancei a cabeça e comecei a descer as escadas. Na sala, Marianne estava sentada no sofá, fingindo ler uma revista. Ela olhou para cima quando entrei. Caco, não faça nenhuma besteira, disse ela. Richard só está chateado. Podemos chegar a um acordo. Um acordo? Parei. Me dá a pensão toda ou cai fora. Que tipo de acordo existe, Marianne? Ela desviou o olhar, incapaz de encontrar algo para dizer. Fui em direção à porta,
mas fui interrompido pela voz de Richard. Se você for embora agora, pode não voltar mais. Virei-me e olhei para o meu filho. Havia algo em seus olhos que eu nunca tinha visto antes: medo, insegurança ou simplesmente a percepção de que seu blefe não tinha funcionado. É exatamente isso que estou planejando, respondi. Naquele momento, a porta da frente se abriu e Dean entrou correndo. Seu rosto estava ansioso. Vovô, o que está acontecendo? Ele desviou o olhar de mim para o pai e de volta para mim. Recebi sua mensagem. Como assim, vai embora? Seu avô decidiu que poderia viver sozinho, disse Richard sarcasticamente. Decidiu jogar o jogo da independência na velhice. O quê? Dean veio até mim. Vovô, aonde você vai? Coloquei a mão no ombro do meu neto. Não posso mais ficar aqui, Dean. Seu pai deixou claro que eu não sou bem-vindo nesta casa. Pai, o que você fez? Dean se virou para o pai, com um tom de acusação na voz. Não ouse falar assim comigo, Richard o interrompeu. Isso é entre mim e seu avô. Não se meta em assuntos de adultos. Vovô, por favor. Dean olhou para mim novamente. Fique. Nós vamos resolver isso. Eu posso largar a faculdade e arrumar um emprego. Não, eu disse com firmeza. Você vai para a escola. Isso está fora de questão. Mas para onde você vai? Pensei. Até então, eu não tinha um plano claro. Mas agora, olhando nos olhos preocupados do meu neto, percebi que não podia simplesmente ir a lugar nenhum. Eu tenho um amigo, eu disse. Floyd Janandi. Trabalhamos juntos na usina. Ele mora não muito longe daqui. Floyd? Richard franziu a testa. Aquele velho bêbado da oficina mecânica. Ele não é um bêbado, eu disse calmamente. E ele é meu amigo, o único que sobrou. Dean me abraçou forte. Eu vou te visitar, vovô. Toda semana. Não, não vai, Richard interveio. Enquanto você morar sob o meu teto e eu pagar sua mensalidade, você fará o que eu disser. Então eu vou me mudar, respondeu Dean simplesmente, sem me soltar. Conseguir um emprego de meio período, morar no campus e perder a bolsa? Richard balançou a cabeça. Não seja ridículo. Afastei-me do meu neto e olhei-o nos olhos. Seu pai tem razão, Dean. Você precisa estudar. É importante, e eu vou ficar bem. Você promete? Eu prometo. Dei-lhe outro abraço, peguei minha mala e me dirigi para a porta. Ao sair para a varanda, virei-me uma última vez. Dean estava parado na porta, com o rosto contorcido de dor. As figuras de Richard e Marianne pairavam atrás dele, borradas como fantasmas. Eu te ligo, disse ao meu neto e comecei a descer as escadas. Cada degrau era difícil, não por causa das dores nas articulações, mas pelo peso no coração. Desci a rua onde conhecia cada casa, cada árvore. Carros passavam. Pessoas cuidavam de seus afazeres. Ninguém prestava atenção ao velho com a mala. Eu era invisível para eles, assim como, aliás, fui invisível para o meu próprio filho todos esses anos. Mas o estranho era que, a cada passo que eu dava para longe da casa de Richard, sentia meus ombros caírem. Era como se o peso invisível que eu carregava há anos estivesse ficando mais leve. Pela primeira vez em muito tempo, tomei a decisão por conta própria. Não por medo, não por dever, mas porque era a coisa certa a fazer. Eu não sabia o que me esperava. Não sabia se Floyd me acolheria, se eu teria dinheiro suficiente, o que aconteceria em 1 ou 2 meses. Mas eu sabia de uma coisa: não viveria mais numa casa onde me desrespeitassem, onde minha dignidade fosse pisoteada, onde minha aposentadoria fosse mais valorizada do que eu. Elizabeth sempre dizia: nunca é tarde para recomeçar, Kermi. Nunca é tarde para lembrar quem você é. E assim, caminhei pelas ruas de Williamston, um homem de 78 anos com artrite e uma mala velha, e senti um sentimento esquecido crescendo dentro de mim: não desespero, não medo, não amargura, determinação. A oficina mecânica de Floyd Janandi ficava nos arredores de Williamston, em uma área industrial outrora fervilhante, mas agora a maioria dos prédios estava vazia. A placa Janandi Edições havia desbotado há muito tempo, e os filhos já não estavam mais lá. Um deles havia se mudado para a Califórnia.
O outro morrera em um acidente de carro 15 anos antes. Restava apenas o próprio Floyd, um teimoso burro libanês de 72 anos que se recusava a se aposentar apesar da artrite de 2 ataques cardíacos. Fiquei em pé em frente ao portão de ferro, sentindo a mala puxar minha mão. Dentro da oficina, a música tocava alto, o velho rock and roll que ouvíamos quando éramos jovens. Pela porta entreaberta, eu podia ver a parte inferior de um carro içado por um guindaste e pés em macacões sujos. Floyd, gritei, entrando. A música diminuiu, e um homem atarracado, com uma cabeleira grisalha e uma barba espessa manchada de óleo de máquina, saiu de debaixo do carro. Caco, ele semicerrou os olhos para mim. Que diabos você está fazendo aqui? E o que é isso? Ele acenou com a cabeça para a mala. Preciso de um lugar para ficar, disse eu sem rodeios, só por alguns dias, até encontrar algo mais permanente. Floyd limpou as mãos com um pano, observando-me atentamente. Nos conhecíamos há quase 50 anos, trabalhávamos juntos na siderúrgica, íamos pescar juntos, bebíamos juntos depois de turnos pesados. Ele estava no meu casamento. Eu estava no funeral da esposa dele. Esse tipo de amizade não precisa de muita explicação. Seu filho te expulsou? Perguntou ele sem rodeios. Assenti, sem ver sentido em mentir. Bem, Floyd jogou o pano na bancada, vamos lá para cima. Tem um sofá e um pouco de uísque. Acho que você precisa dos dois agora. Acima da oficina, havia um pequeno apartamento, 2 cômodos, uma cozinha e um banheiro, um apartamento de solteiro, um pouco decadente, mais limpo. Floyd colocou minha mala ao lado do sofá e tirou uma garrafa de Jack Daniels e 2 copos do armário. Me fale, disse ele, servindo 2 dedos. Bebi, sentindo o uísque queimar minha garganta, e comecei minha história, sobre a venda da casa para ajudar Richard, sobre as mensalidades da minha aposentadoria, sobre a crescente tensão e negligência, sobre o presente para Dean e a última briga. Floyd ouviu em silêncio, ocasionalmente enchendo meu copo. Quando terminei, ele balançou a cabeça. Você sempre foi muito mole, Kermi. Eu te disse naquela época, não venda a casa. Não confie naquele trapaceiro. Ele é meu filho, suspirei. E daí? Floyd bufou. Meu Raymond também é meu filho. Mas isso não o impede de ser um babaca. Ele não liga há 6 anos. Dá para acreditar? 6 anos. E aí ele aparece e pede dinheiro para um novo negócio. Você deu para ele? Claro que não, ele riu. Eu mandei ele para o inferno. E sabe de uma coisa? Ele encontrou o dinheiro em outro lugar e agora tem sua própria construtora em San Diego. Às vezes, as crianças precisam de um chute no traseiro, não de uma mão amiga. Dei um sorriso fraco. Floyd sempre fora direto. Talvez fosse por isso que éramos amigos. Ele dizia coisas que eu tinha medo até de pensar. E agora? Perguntou ele. Qual é o seu plano? Um plano? Dei de ombros. Encontrar um lugar que eu possa pagar. Talvez um emprego de meio período. Na sua idade com as costas? Floyd balançou a cabeça. Não, cara. Você precisa de outro plano. Precisa dar uma lição naquele cachorrinho ingrato. Que tipo de lição? Perguntei, cansada. Ele já se decidiu. Para ele, sou apenas uma despesa que, de repente, não está dando resultado. Floyd se inclinou para a frente, com um brilho malicioso nos olhos. Você disse que era como mutuário da hipoteca, certo? Assenti. E o dinheiro para os pagamentos sai automaticamente da sua conta? Sim, todo mês, no dia 15. Floyd deu um largo sorriso, mostrando um dente de ouro. Então você tem vantagem, meu amigo. Uma grande vantagem. Olhei para ele sem entender. Do que você está falando? Você pode cancelar esse pagamento, disse ele como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Basta ir ao banco e dizer, não quero mais pagar por uma casa que não respeito. Eu me perguntei. O pensamento não era novo. Tinha me passado pela cabeça quando encontrei a escritura da casa, mas uma coisa era pensar nisso e outra era fazer. Não sei, Floyd. É um grande passo. Expulsar seu pai velho na rua não é um grande passo? Ele balançou a cabeça. Kermi, às vezes você tem que ser durão.
Você tem se dedicado a vida toda, e foi assim que você foi recompensado. Talvez seja hora de lembrar ao seu filho que, sem você, ele não teria um teto sobre a cabeça. Olhei pela janela. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja. Em algum lugar lá fora, a alguns quarteirões de distância, Richard provavelmente estava comemorando sua vitória. Ele achava que tinha se livrado de um fardo, mas ainda tinha acesso à minha pensão. Você tem razão, eu finalmente disse. Hora de dar uma lição nele. Floyd me deu um tapinha no ombro. É meu amigo. Agora, vamos jantar. Tenho umas costeletas e batatas ótimas. Não são tão boas quanto as da sua Elizabeth, mas são melhores do que a porcaria da dieta que sua nora te deu. Dormi no sofá do Floyd naquela noite, mas, pela primeira vez em muito tempo, me senti em paz. Era como se o peso que eu carregava há anos estivesse começando a sair dos meus ombros. De manhã, tomamos café da manhã com ovos mexidos e bacon, um bacon de verdade, não as tiras desnatadas que Marianne chamava de café da manhã saudável. Então, disse Floyd, servindo o café, qual é o plano de ação? Primeiro, precisamos ir ao banco, respondi, sentindo uma determinação incomum. Cancelar o débito automático. Certo. Floyd assentiu. E depois? Então, pensei, preciso encontrar um lugar para morar, algo que eu possa pagar pelo resto da minha aposentadoria. Não se preocupe com isso, disse Floyd. Você pode morar aqui o tempo que precisar. Francamente, estou feliz por ter companhia. Estou cansado de falar com idiotas. Não posso abusar da sua hospitalidade. Bobagem. Ele acenou com a mão. Além disso, você poderia me ajudar na loja. Não é grande coisa, atender clientes, tomar notas. Nunca fui muito de lidar com papelada. A oferta era tentadora, uma renda extra, um teto sobre a cabeça e, o mais importante, uma sensação de utilidade, não de ser um fardo, mas de ser um sócio. Obrigado, Floyd. Eu adoraria. Está combinado. Ele bateu na mesa. Agora, vista-se. Vamos ao banco e depois te mostro a loja. Você vai adorar. Tem um Chevy 57 lá. É uma verdadeira belezura. O First National Williamston Bank ficava no centro da cidade, em um antigo prédio de tijolos com colunas. O interior era fresco e silencioso. A jovem atrás do balcão nos conduziu a um gerente chamado Brian, um homem magro, de barba bem cuidada e óculos de aro fino. O que posso fazer por você, Sr. Walsh? Perguntou ele, examinando minha papelada. Quero cancelar o pagamento automático da minha hipoteca, respondi sem rodeios. Brian arqueou as sobrancelhas. Posso perguntar por quê? Há algum problema com o serviço do empréstimo? Não, balancei a cabeça. É só uma mudança de circunstâncias. Eu não moro mais nesta casa. Entendo. Ele assentiu. Mas você ainda é comutuário do empréstimo. Isso significa que vocês são solidariamente responsáveis pelos pagamentos. Eu sei, respondi. Mas não preciso sacar da minha conta, preciso? Brian pensou por um momento. Tecnicamente, não. O banco se importa com o pagamento em dia, não com a origem dos fundos. Mas preciso te avisar, se os pagamentos atrasarem, isso também afetará seu histórico de crédito. Entendo o risco, assenti. Nesse caso, Brian pegou um formulário, precisamos preencher um requerimento para cancelar o pagamento automático. Isso entrará em vigor a partir do próximo período de cobrança. Assinei a papelada, sentindo uma estranha mistura de ansiedade e satisfação. Era um passo decisivo, um ponto sem retorno. Agora, Richard teria que pagar a hipoteca do próprio bolso ou enfrentar as consequências. Quando saímos do banco, Floyd me deu um tapinha no ombro. Bem, esse é o primeiro passo. Como é a sensação? Estranho, admiti, como se eu tivesse feito algo errado, mas certo ao mesmo tempo. Isso se chama se defender, Floyd sorriu. É incomum, não é? Dei um sorriso fraco. É realmente incomum. Toda a minha vida tentei ser bom, um bom filho, um bom marido, um bom pai, evitando conflitos, me comprometendo, cedendo. E foi a isso que me levou, meu próprio filho me expulsando de casa quando me tornei desfavorável.
Sabe, eu disse, Elizabeth me avisou. Disse que Richard era muito prático, muito calculista. Ela era uma mulher inteligente, Floyd assentiu. Gostaria que você a tivesse ouvido naquela época. Que pena, concordei. Seguimos em direção à caminhonete do Floyd, mas então meu celular vibrou. Uma mensagem do Dean: Vovô, onde você está? Preciso falar com você. É urgente. Mostrei a mensagem para o Floyd. Neto, expliquei. Ele quer me encontrar. Então, nos encontramos, Floyd deu de ombros. Eu posso esperar. Mandei uma mensagem para Dean dizendo que estaria no parque em 20 minutos. Não ficava longe do banco, um pequeno parque com uma fonte-bancos, onde às vezes caminhávamos quando ele vinha passar o fim de semana. Dean já estava esperando quando cheguei. Ele estava sentado em um banco, batendo o pé nervosamente no chão. Quando me viu, levantou-se de um pulo e veio correndo em minha direção. Vovô, ele me abraçou com força. Eu estava tão preocupado. Você está bem? Onde passou a noite? Calma, calma. Dei um tapinha nas costas dele. Tudo bem. Estou na casa de um amigo. Tem um teto sobre a cabeça e comida. Sentamos num banco. Dean parecia cansado, como se tivesse passado a noite acordado. Papai disse que você foi embora sozinha, ele começou, que fez uma cena por causa do dinheiro. Não é de se espantar, suspirei. Seu pai sempre foi bom em usar os fatos a seu favor, eu disse. Dean balançou a cabeça. Eu sabia que isso não era verdade. Você nunca fez uma cena. O que mais ele disse? Dean olhou para as próprias mãos. Ele me proibiu de falar com você. Disse que você era um traidor, que abandonou sua família em um momento de necessidade. Senti uma onda de raiva crescendo dentro de mim, mas a contive. Não fazia sentido deixar Dean ainda mais contra o pai. O que você acha? Perguntei. Acho que é besteira, disse Dean com firmeza. Eu te conheço a vida toda. Você nunca traiu ninguém. Coloquei a mão em seu ombro, sentindo orgulho do jovem. Ele demonstrava mais sabedoria e compaixão aos 18 anos do que seu pai aos 45. Obrigado, Dean. Isso significa muito para mim. Então, o que realmente aconteceu? Perguntou ele. Por que você foi embora? Contei a ele a verdade, toda a verdade, sem rodeios, sobre como seu pai exigiu toda a minha pensão, sobre como ele ameaçou me expulsar, sobre como eu escolhi sair com dignidade, não viver como um mendigo em uma casa que eu mesmo ajudei a comprar. Dean ouviu, e seu rosto ficou cada vez mais sombrio. Eu não sabia, disse ele baixinho quando terminei. Imaginei que havia algo errado, mas não achei que fosse tão grave. Seu pai não é um homem mau, Dean, eu disse, embora não tivesse mais certeza se acreditava nisso. Ele só está confuso. O dinheiro, o emprego, a hipoteca, tudo isso está pesando sobre ele. Isso não é desculpa. Dean balançou a cabeça. Você é o pai dele. Meu avô. Ele não tinha o direito de fazer isso. Eu não discuti. Olhando para o rosto indignado do meu neto, de repente percebi que era por ele que eu estava lutando, o direito de não ser apenas uma despesa, mas um ser humano digno de respeito. O que você vai fazer agora? Perguntou Dean. Siga em frente, respondi. O Floyd tem um trabalho para mim na loja. Nada complicado, papelada, telefonemas. E a casa, a hipoteca? Hesitei. Será que eu deveria contar a ele minha decisão? Mas Dean merecia saber a verdade. Cancelei o débito automático da minha conta, eu disse. Agora seu pai vai ter que pagar ele mesmo. Dean assobiou. Ele vai ficar furioso. Sem dúvida, concordei. Mas isso é problema dele. Não vou patrocinar um homem que não me respeita mais. É isso mesmo, disse Dean com firmeza. Eu teria feito a mesma coisa. Ficamos em silêncio por um momento, olhando para a fonte. A água brilhava sob a luz do sol, criando pequenos arco-íris. Dean, eu finalmente disse, não quero que você brigue com seu pai por minha causa. Tarde demais, ele sorriu maliciosamente. Já brigamos. Eu disse a ele que o que ele fez foi cruel. Você não devia.
Devia, disse Dean, teimoso. Alguém devia ter contado a verdade a ele. Suspirei. Teimosia é um traço de família. Elizabeth sempre dizia que Richard e eu éramos mais parecidos do que queríamos admitir. Talvez essa característica estivesse mais evidente em Dean. Ele me proibiu de te ver, continuou Dean. Disse que se eu falasse com você, ele pararia de pagar minha mensalidade. O que você vai fazer? Dean sorriu, o mesmo sorriso que eu lembrava de Elizabeth quando ela aprontava alguma coisa. O que eu já estou fazendo, te vendo em segredo. Ele não pode saber. Dean, não. Avô, ele levantou a mão, isso não está em discussão. Vocês são minha família. Não vou deixá-los só porque meu pai decidiu. Senti um nó na garganta. Durante toda a minha vida, esperei que meu filho se tornasse um bom homem, mas acho que toda a minha esperança agora estava no meu neto. Obrigada, disse eu baixinho. Dean apertou minha mão. De nada. Só se cuida, tá? E deixa o celular ligado. Vou mandar mensagem. Conversamos mais um pouco, sobre a faculdade, sobre a moto dele. A peça tinha sido encomendada e chegaria em breve, sobre os planos para o verão. Então Dean olhou para o relógio e suspirou. Preciso ir. Tenho aula em 1 hora, e é uma longa viagem até o campus. Nos abraçamos e nos despedimos, e eu observei caminhar até o carro, alto, esguio, tão parecido com a minha versão jovem. Havia em seu andar a mesma determinação que eu vira no espelho uma vez, há muito tempo, e que perdi em algum momento. Quando voltei para a casa de Floyd, encontrei-o remexendo sob o capô do velho Chevy. Você viu seu neto? Perguntou ele, ainda trabalhando. Sim, sentei-me na cadeira ao lado dele. O pai dele o proibiu de se comunicar comigo. Eu. Floyd riu. E ele decidiu quebrá-lo. Não pude deixar de sorrir. Bom garoto. Com quem ele vai? Com a avó dele, respondi. Com certeza, com uma avó. Floyd fechou o capô e limpou as mãos. Pronto para começar uma nova vida, parceiro? Olhei ao redor. A garagem era velha, um pouco abandonada, mas parecia viva, ferramentas penduradas nas paredes, trapos com cheiro de óleo de máquina, motores meio desmontados. Este era um lugar real, não uma sala estéril onde eu tinha permissão para existir com uma licença de voo. Pronto, eu disse. E pela primeira vez em muito tempo, eu realmente senti isso. O mês voou. A primavera gradualmente se transformava em verão, e os dias ficavam mais longos e quentes. Pela janela aberta do pequeno apartamento acima da loja de Floyd, chegava o cheiro de lilazes floridos e grama recém-cortada. Sentei-me à minha mesa, organizando faturas e pedidos de peças. Nas últimas semanas, me acostumei com meu novo papel como uma espécie de recepcionista na oficina do Floyd, atendendo ligações, mantendo registros, lidando com clientes. Nada complicado, mas me fazia sentir útil e me dava uma renda extra. Floyd insistia que eu recebesse 1/3 de cada pedido que eu atendia. Você dobrou meu fluxo de clientes, ele dizia, ignorando minhas objeções. Antes, metade das ligações simplesmente desapareciam enquanto eu cavava embaixo dos carros. Era verdade. Depois que organizei os negócios da loja, os clientes aumentaram. Criei um sistema de agendamento, mantive um registro dos clientes regulares e até criei um site simples com a ajuda do Dean, que aparecia toda semana. A cada 15 dias, eu recebia minha aposentadoria integralmente sem precisar dar a maior parte para Richard. Era uma sensação estranha, quase esquecida, de ser dona do meu próprio dinheiro. Eu podia me dar ao luxo de comprar um par de óculos novos, um par de sapatos confortáveis e um almoço ocasional em um pequeno café próximo. Até comecei a reservar uma pequena quantia todo mês, não muito, mas o suficiente para ter alguma confiança no futuro. Floyd não me cobrou aluguel, insistindo que minha ajuda na oficina mais do que cobria o custo, mas eu sabia que não poderia viver no sofá dele para sempre. Naquele dia, 16 de junho, continuei com minha rotina habitual, separar correspondências, organizar contas e planejar pedidos para a semana seguinte. Floyd mexia no motor de um velho Pontiac, ocasionalmente resmungando e exigindo uma ferramenta ou outra. Kermi, você viu uma chave inglesa fina e ajustável? Gritou ele lá de baixo. Na prateleira de cima, à esquerda do compressor, respondi sem tirar os olhos dos papéis. Ah, entendi. Obrigada.
Sorri. Ao longo das semanas, Floyd e eu desenvolvemos um ritmo regular de trabalho juntos. Ele cuidava dos carros e eu cuidava de todo o resto. À noite, sentávamos no pequeno terraço, tomávamos cerveja e relembrávamos os velhos tempos ou conversávamos sobre as novidades. Às vezes, contávamos com outros aposentados do bairro, antigos colegas, velhos amigos. Nessas noites, a oficina se transformava em um clube masculino improvisado, com risadas e histórias do passado. Meu celular vibrou, interrompendo meus pensamentos. Olhei para a tela e arqueei as sobrancelhas, surpresa. Uma mensagem do Richard, a primeira do mês: por que você cancelou a sua pagamento da hipoteca? Letras maiúsculas, pontos de exclamação, o pânico era evidente nas entrelinhas. Guardei o telefone e atendi com calma. Então era isso. Fazia exatamente um mês que eu havia cancelado o débito automático no banco. Então, o banco já havia contatado Richard sobre a inadimplência. O telefone vibrou novamente. Outra mensagem: responda imediatamente. Isso é muito sério. Respirei fundo. Parte de mim, a mesma parte que sempre tentará ser um bom pai, sentiu uma pontada na consciência. Mas a outra parte, a parte que suportara negligência e humilhação nos últimos anos, sentiu uma estranha satisfação. Antes que eu pudesse decidir se atendia ou não, o telefone tocou. O nome de Richard apareceu na tela. Hesitei por alguns segundos e então apertei o botão de atender. Olá, pai, a voz de Richard soou agitada. O que está acontecendo? Acabei de receber uma ligação do banco. Disseram que o pagamento da hipoteca está atrasado e que estamos sendo multados. Estão ameaçando arruinar nosso histórico de crédito. Boa tarde, Richard, eu disse calmamente. É bom ouvir sua voz. Como você está? Negócios? Ele quase engasgou de indignação. Tá brincando comigo? Estou em sérios apuros por sua causa. Por minha causa? Tentei manter a calma. Não sei o que você quer dizer. Não finja que não sabe, percebi o pânico em sua voz. Você cancelou o pagamento automático da hipoteca. O banco não recebeu o dinheiro. Agora estamos enfrentando multas e problemas de histórico de crédito. Ah, é isso que você quer dizer, eu disse como se tivesse acabado de me lembrar. Sim, cancelei o pagamento. Não moro mais naquela casa, se você se lembra. Mas você é como mutuário, gritou Richard. Você é responsável pelos pagamentos. Talvez, concordei. Mas em lugar nenhum diz que sou eu quem tem que fazer os pagamentos, principalmente porque foi você quem me expulsou. Houve uma pausa. Eu quase conseguia sentir Richard tentando se controlar fisicamente. Eu não te expulsei, ele finalmente disse, em voz mais baixa. Você foi embora. Depois que você exigiu que eu lhe desse toda a minha pensão ou fosse embora, lembrei-o, eu escolhi a segunda opção. Pai, sua voz tornou-se quase suplicante, eu não fui eu mesmo. Exagerei. Você sabe como este é um momento difícil, as contas, a hipoteca, a mensalidade do DIN. É, eu sei. Assenti, embora ele não conseguisse perceber. É por isso que tenho ajudado você todos esses anos, abri mão da maior parte da minha aposentadoria. E somos gratos por isso, ele se apressou em me garantir. Muito gratos. Somos. Não consegui evitar a ironia. Achei que eu era apenas um fardo para você, uma boca a mais para alimentar, um homem que deixa a comida cair e diz a coisa errada na frente dos convidados. Outra pausa. Richard claramente não esperava que eu memorizasse suas palavras. Pai, ele recomeçou, mais suavemente, admito que estava errado. Todos nós já erramos. Mas não é hora para ressentimentos. Estamos em sérios apuros. Se não fizermos o pagamento nos próximos dias, podemos ter um processo de execução hipotecária. Então faça o pagamento, eu disse simplesmente. Não posso, eu podia ouvir o desespero em sua voz novamente. Não temos esse dinheiro agora. Marianne teve que reduzir suas horas de trabalho. Meu bônus foi cortado. Contávamos com a sua ajuda. Assim como contei com a sua quando vendi minha casa para ajudar você com a entrada, eu disse, assim como eu esperava viver em uma família onde eu fosse respeitado e não tolerado por causa da minha aposentadoria. Pai, por favor.
Agora ele implorava abertamente. Eu entendo que você esteja ofendido, mas não estrague a nossa vida por causa de uma briga. Pense no Dean. Ele pode ficar sem casa. Mencionar meu neto foi uma atitude inteligente. Richard conhecia minha fraqueza. Dean sempre pode morar comigo, respondi. Não tenho muito espaço, mas tem espaço para um neto. Você mantém contato com o Dean? Eu podia ouvir a desconfiança em sua voz. Isso importa? Eu o proibi de te ver, Richard se irritou novamente. Eu sei. Ele é um homem adulto, Richard. Tem 18 anos. Pode decidir com quem quer sair. Contanto que ele viva sob o meu teto. Um teto que eu ajudei você a conquistar, lembrei-o, e que você pode perder se não fizer os pagamentos. Richard soltou o que pareceu um gemido estrangulado. Pai, não vamos brigar, disse ele em um tom de voz diferente. Eu entendo que você esteja magoado. Peço desculpas pelo que eu disse. Peço mesmo. Vamos esquecer isso e recomeçar. Você pode ir para casa. Para casa, sorri amargamente. Para o quartinho no final do corredor, onde devo ficar quieta e invisível até a hora de pagar minha aposentadoria? Não, de jeito nenhum. Vai ser diferente. Eu prometo. Marianne e eu já conversamos sobre isso. Você será um membro pleno da família. E a minha aposentadoria? Perguntei diretamente. Você ainda espera que eu a use para pagar a hipoteca? A pausa se arrastou. Obviamente, Richard não estava pronto para uma pergunta tão direta. Bem, não tudo, claro, murmurou ele finalmente. Podemos concordar em uma quantia. Uma parte justa. É isso aí, concordei para mim mesmo. Então, nada mudou. Você ainda me vê apenas como uma fonte de dinheiro. Isso não é justo, pai. Somos uma família. Devemos nos ajudar. Família? Senti uma onda de amargura crescendo dentro de mim. Uma família não expulsa os mais velhos de casa quando eles se tornam inúteis. Uma família não exige que seus últimos bens sejam doados. Uma família não envergonha seus membros na frente de convidados. Pai, eu estava errado. Havia desespero em sua voz. Eu admito. O que mais você quer que eu diga? Nada, Richard, respondi calmamente. Não quero ouvir nada. Quero que você finalmente entenda uma coisa simples: eu sou um ser humano, não um caixa eletrônico. Eu tenho sentimentos, dignidade e o direito ao respeito. Eu te respeito, pai. Não, você não respeita, balancei a cabeça. Se respeitasse, não teria me ligado só quando percebeu que não conseguiria o dinheiro para a hipoteca. Houve silêncio. Eu só conseguia ouvir a respiração ofegante de Richard do outro lado da linha. O que você quer? Ele finalmente perguntou com a voz abafada. Nada, respondi honestamente. Só quero viver em paz, administrar meu dinheiro e ver meu neto quando eu quiser. E a casa, a hipoteca? Esse é o seu problema, Richard. Você é um homem adulto. A decisão é sua. Mas você é um comutuário. Se a casa for retomada, seu histórico de crédito será prejudicado. Na minha idade, histórico de crédito não importa mais tanto, sorri. Além disso, tenho certeza de que você encontrará uma saída. Você sempre foi engenhoso. Pai, por favor, sua voz tremeu. Não faça isso. Não destrua nossa família. Eu não estou destruindo a família, Richard. Eu só parei de me deixar destruir. Com essas palavras, apertei o botão de desligar. O telefone tocou novamente quase imediatamente, mas não atendi. Depois de um minuto, ficou em silêncio e então apitou, sinalizando uma nova mensagem: você vai se arrepender disso. Guardei o telefone e fui até a janela. Lá embaixo, Floyd havia terminado de consertar o Pontiac e agora lavava as mãos na velha pia. Seus movimentos eram confiantes, calmos. Ele assobiava algo para si mesmo, acho que era uma música antiga dos Beatles. Respirei fundo. Uma sensação estranha tomou conta de mim, uma mistura de culpa, satisfação e uma liberdade nova e desconhecida. Eu não queria machucar meu filho, mas também não podia continuar vivendo minha vida como um caixa eletrônico conveniente.
O telefone vibrou novamente. Desta vez, a mensagem era do Dean: Vovô, você está bem? Papai acabou de ligar. Ele está pirando. Sorri e respondi: Estou bem. Sem problemas. Só uma conversinha em família. Ele estava gritando com a mamãe. Algo sobre um pagamento e o banco. O que está acontecendo? Pensei. Será que eu deveria arrastar o Dean para essa história? Mas ele já está envolvido, quer eu queira ou não. Cancelei o pagamento automático da hipoteca da minha conta, escrevi. Seu pai só descobriu hoje. Pause então, nossa. Não é de se espantar que ele esteja nervoso. O que vai acontecer agora? Não sei. É com ele. Posso ir aí? Quero conversar pessoalmente. Concordei e combinamos de nos encontrar em 1 hora em um café perto da oficina. Desci para avisar Floyd que estava saindo para almoçar. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, notando minha expressão. Você parece preocupada. O Richard ligou, respondi. Ele acabou de descobrir que o pagamento foi cancelado. Floyd assobiou. Como ele está? Em pânico, sorri involuntariamente, ameaçando, implorando, culpando-o de sempre. E você? Eu disse a ele que o problema era dele. Floyd me deu um tapinha no ombro. Estou orgulhoso de você, cara. Você finalmente mostrou caráter. Não sei se estou fazendo a coisa certa, admiti. Talvez eu seja durão demais. Difícil? Floyd balançou a cabeça. Depois de tudo o que ele fez. Não, meu amigo, isso não é crueldade. É justiça. O Donas Café era um lugar pequeno e aconchegante, com sofás de couro vermelho e fotos em preto e branco nas paredes. Eu estava sentada perto da janela, tomando meu café, quando Dean apareceu. Ele parecia preocupado, com o cabelo desgrenhado e a camisa para fora da calça. Vovô, ele sentou-se à minha frente. O que aconteceu lá dentro? Meu pai estava descontrolado. Contei a ele sobre nossa conversa, tentando não adoçar a pílula, mas também sem exagerar. Veja bem, Dean, terminei, eu não quero uma guerra. Só quero ser respeitado. Dean girou o saleiro pensativamente nas mãos. Sabe, eles têm problemas financeiros, disse finalmente. Ouvi ele e a mamãe conversando sobre isso. O bônus do papai foi cortado, e a mamãe só trabalha 3 dias por semana em vez de 5. A clínica está reduzindo. Sinto muito, eu disse sinceramente. Mas isso não justifica o que fizeram comigo. Claro que não, Dean concordou rapidamente. Não estou defendendo-os. Só estou dizendo que a situação está muito tensa. E o que está acontecendo agora? Perguntei. Depois da minha ligação, suspirou Dean, eles estão brigando alto. A mamãe culpa o papai por estragar tudo, diz que ela deveria ter pedido ajuda em vez de exigir. O papai grita que você é egoísta e traidor e que está fazendo isso de propósito para mexer com ele. Balancei a cabeça. Tipo Richard, sempre achando que o mundo gira em torno dele. O que você acha? Perguntei. Dean olhou para mim. Acho que você tem razão, vovô. Eles te trataram como um caixa eletrônico, não como um membro da família. Isso não está certo. Obrigada, apertei a mão dele. Sua opinião é importante para mim. Mas estou preocupado, continuou ele. Se eles não conseguirem dinheiro para pagar, o banco pode executar a hipoteca da casa. Onde vamos morar? Você sempre pode morar comigo, eu disse. O Floyd tem outro quarto lá em cima. Não é grande coisa, mas está bom para um estudante. E o papai e a mamãe? Eles são adultos, Dean. Eles vão dar um jeito. Conversamos mais um pouco. Dean me disse que teria provas na semana seguinte e que depois começaria seu estágio de verão. Ele trabalharia para uma empresa de engenharia, não por dinheiro, mas por experiência e referências. Eu apareço nos fins de semana, disse ele, se você não se importar. Claro que não me importo, sorri. Gosto de passar tempo com você. Ao nos despedirmos, Dean me abraçou forte. Aguente firme, vovô. E não caia nas manipulações do seu pai. Ele é mestre nisso. Não vou, prometi.
Aguente firme também. E concentre-se nos estudos. Isso é o mais importante. Quando voltei para a oficina, descobri que havia perdido mais 5 ligações do Richard e uma dúzia de mensagens. Dei uma olhada nelas sem abri-las. A julgar pelas prévias, havia de tudo, de ameaças a súplicas. A última dizia: se você não quer ajudar, pelo menos devolva o dinheiro que lhe demos ao longo dos anos. Sorri. O dinheiro que me deram? Para quê? Para a minha casa que vendi. Para a minha aposentadoria que eu estava doando? Pelos anos de humilhação silenciosa? Está tudo bem? Perguntou Floyd, notando minha expressão. Sim, respondi, guardando o telefone. É que o Richard não consegue superar isso. Ele vai se acostumar, Floyd deu de ombros. Mais cedo ou mais tarde, ele vai perceber que o brinde acabou. Assenti, embora ainda estivesse lutando contra sentimentos conflitantes. Eu não queria machucar meu filho, não queria destruir a família dele. Mas eu não podia continuar invisível, existindo apenas por causa da minha aposentadoria. À noite, sentado no terraço com uma garrafa de cerveja, observei o pôr do sol. O céu estava colorido em tons de laranja e rosa, lembrando uma aquarela. Era o tipo de pôr do sol que Elizabeth e eu gostávamos de assistir da varanda da nossa antiga casa. Fiz a escolha certa, Liz? Perguntei baixinho ao céu. Ou estou apenas me vingando do nosso filho por anos de negligência? Não houve resposta, é claro. Apenas uma brisa leve agitava as folhas das árvores, criando um farfalhar reconfortante. Meu telefone vibrou novamente. Desta vez, era Marianne ligando. Pela primeira vez no mês, pensei em atender, mas decidi que já tinha drama suficiente por hoje. Qualquer que fosse a minha decisão, eu precisava de um pouco de paz naquele momento. Desliguei o telefone e tomei um gole da minha cerveja. Amanhã seria um novo dia. Amanhã eu estaria mais forte e com mais clareza sobre o que fazer a seguir. E hoje eu só queria aproveitar este pôr do sol e a sensação de liberdade que, apesar de todas as dúvidas, preenchia minha alma. Esperei até ouvir uma batida persistente na porta. Não uma campainha, mas uma batida forte e exigente. O relógio marcava 9 horas da manhã. Era cedo demais para os clientes da oficina, e a batida não era na porta da garagem, mas na porta do apartamento. Vestindo um hobby, fui até a porta e perguntei: quem está aí? Abra, pai. Sou eu. Era a voz do Richard. Não fiquei surpreso depois da conversa da noite anterior. Era de se esperar que ele não parasse por aí. Mas eu não imaginava que Oscar chegaria tão cedo, tão cedo. Abri a porta. Richard estava parado na soleira, com a barba por fazer, os olhos vermelhos de sono e a camisa amassada. Atrás dele, vi um carro estacionado na calçada. Precisamos conversar, disse ele sem me cumprimentar. Bom dia, Richard, eu disse calmamente. Entre. Ele entrou no apartamento e deu uma olhada rápida nos móveis modestos, o sofá que me servia de cama, a pequena mesa da cozinha, 2 cadeiras, a TV em cima da cômoda. Nada supérfluo, apenas o essencial. Então, é aqui que você mora agora, eu podia ouvir o desprezo mal disfarçado em sua voz. Dei de ombros. Não é tão luxuoso quanto o seu, mas é o suficiente. Você sabe que isso não pode durar para sempre, não é? Ele cruzou os braços. Mais cedo ou mais tarde, Floyd vai se cansar da sua presença. Talvez, concordei. Mas, por enquanto, estamos ambos confortáveis com a situação atual. Quer café? Não, ele me interrompeu. Eu não vim aqui para tomar café. Fui até a cozinha e liguei a cafeteira. Por mim, se não por ele. Então por que você veio aqui? Você sabe exatamente por quê. Richard me seguiu até a cozinha. Por causa da prestação da hipoteca. Ah! Peguei uma xícara do armário. Você já fez? Não. Ele levantou a voz. Porque eu não tenho esse dinheiro. Nós não temos esse dinheiro. Sinto muito, respondi com sinceridade. Mas tenho certeza de que você vai pensar em alguma coisa. Talvez pegar um empréstimo em outro banco. Um empréstimo? Richard me olhou como se eu tivesse sugerido que ele assaltasse um banco.
Você tem ideia de quanto estão as taxas de juros hoje em dia? E nosso histórico de crédito já está comprometido pela inadimplência. Então venda alguma coisa, sugere, servindo café. Um segundo carro, por exemplo, ou aquela TV de tela grande que você comprou antes de eu ir embora. Tá brincando? Seu rosto ficou vermelho de raiva. Você percebe que estamos falando da nossa casa? De um teto sobre as nossas cabeças. Sim. Sentei-me à mesa, segurando minha xícara com as duas mãos. É por isso que estou surpresa que você não tenha pensado em um plano de contingência caso eu pare de pagar. Você é sempre tão atencioso. Richard respirou fundo, claramente tentando se acalmar. Olha, pai, começou ele suavemente, eu sei que você está magoado. Eu entendo. Eu disse coisas que não deveria ter dito. Fui rude e ingrato. Eu admito. Ótimo. Assenti. Estou pedindo, não, estou implorando, que você volte ou pelo menos retome os pagamentos. Se não por mim, então por Marianne e Dean. Dean pode morar comigo se quiser, eu disse. Tem outro quarto lá em cima. Não é grande coisa, mas serve para um estudante. Você não pode tirar meu filho de mim, Richard explodiu. Eu não vou tirar ninguém, eu disse calmamente. Dean é um homem adulto. Ele vai decidir onde quer morar. Richard cerrou os punhos, mas se conteve. Ok, digamos que você não queira voltar. Eu entendo, mas os pagamentos, você poderia simplesmente retomar os pagamentos. Eu poderia, concordei. Mas não vou. Por que não? Ele quase gritava. Por que você está fazendo isso? Para me punir. Para se vingar. Tomei um gole de café, olhando para meu filho por cima da xícara. Ele parecia patético, desgrenhado, assustado, furioso. Onde estava o homem confiante que, apenas um mês antes, ameaçara me jogar na rua? Não vou me vingar de você, Richard, eu disse finalmente. Eu só parei de me deixar usar. Usar? Ele sorriu amargamente. Você é meu pai. Não tem problema nenhum que os pais ajudem os filhos. Sim, concordei. Mas há uma diferença entre ajudar e explorar, entre cuidar e controlar, entre respeitar e negligenciar. Eu respeito você, exclamou ele. Não, não, balancei a cabeça. Você só me vê como uma fonte de dinheiro. Quando parei de ser útil, você me expulsou. Eu não te expulsei. Você foi embora. Depois que você me deu um ultimato para te dar minha pensão ou sair. Que escolha eu tinha? Richard ficou em silêncio, olhando para o chão. Então, ergueu os olhos e viu algo novo em seus olhos, não raiva, nem medo, mas algo como compreensão. Tudo bem, disse ele baixinho. Eu estava errado. Admito. Peço sinceras desculpas. O que posso fazer para provar? Para consertar? Pensei, talvez ele esteja mesmo arrependido. Talvez essa situação finalmente o tenha feito perceber como ele me tratou todos esses anos. Sabe, Richard, comecei lentamente, não tenho certeza se há algo que possa ser consertado entre nós. Muita coisa já foi dita. Muita coisa já foi feita. Mas somos uma família. Havia desespero em sua voz. Temos que ficar juntos. Investi meu dinheiro nesta casa, eu disse, olhando diretamente nos olhos. Mas você sempre deixou claro que eu era um estranho. Agora você está por conta própria. Ele me olhou como se eu o tivesse batido. Aquelas palavras, simples e verdadeiras, pareceram abalá-lo mais do que todos os argumentos anteriores. O que você quer dizer com isso? Sussurrou ele. O que eu disse? Deixei a xícara de lado. Não vou mais pagar por uma casa onde sou desrespeitado. Não vou viver como um mendigo num quarto em que me colocaram sem graça. Não vou suportar a negligência em silêncio só porque você é meu filho. Mas, e mais, o que vai acontecer com a casa? Com a gente? Não sei, respondi honestamente. Não é mais da minha conta. O rosto de Richard mudou de repente. A compreensão e o remorso desapareceram, substituídos por uma fúria fria. Você é um velho egoísta, disse ele com os dentes cerrados. Sempre foi. Você só pensa em si mesmo.
Sério? Arqueei as sobrancelhas. Quem pensou em mim todos esses anos? Quem me perguntou o que eu queria? Quem se interessou pelos meus sentimentos, pelos meus desejos? Você queria que eu te mimasse? Ele bufou com desprezo. Você tem 78 anos, não 5. Viu? Sorri tristemente. Você nem sabe do que estou falando. Para você, respeito e carinho são mimos. Não é assim que funciona, Richard. Não em um relacionamento saudável. Ele me olhou com indisfarçável hostilidade. Sabe de uma coisa? Faça o que quiser. Viva neste lixão se é assim que você gosta. Mas não venha até mim quando precisar de ajuda, quando Floyd te expulsar, ou quando ficar doente, ou quando o seu dinheiro não for suficiente para remédios. Não se preocupe, respondi calmamente. Eu não vou. Tenho seguro e uma pequena poupança. Isso basta. Seguro? Ele ficou alarmado de repente. Que tipo de seguro? Seguro médico e de vida, dei de ombros. Não é muito dinheiro, mas dá para um funeral. Você não vai precisar gastar nada. E a poupança? Um brilho calculista familiar brilhou em seus olhos. Você tem alguma economia? Um pouco, respondi evasivamente. A propósito, recentemente mudei meu testamento. Testamento? Ele ficou tenso. Que tipo de testamento? O de sempre. Levantei-me para servir mais café. Antes, tudo deveria ir para você como único herdeiro. Agora, o Dean fica com tudo quando se formar na faculdade. O quê? Richard pulou da cadeira. Você não pode fazer isso. Eu já fiz, eu disse calmamente. Semana passada. Assinei com um tabelião. Não é justo. Ele ficou furioso. Sou seu filho. Sou seu único filho. E Dean é meu único neto, apontei, e o único membro da família que me vê como uma pessoa, não como uma carteira ambulante. Vou processar, ameaçou Richard. Vou contestar o testamento. Vou provar que você era incapaz. Você pode tentar, dei de ombros, mas um tabelião e 2 testemunhas vão provar que eu estava sã e com bom senso. Além disso, não é muito dinheiro para gastar com advogados. Richard olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez na vida. Talvez sim. Talvez fosse a primeira vez que me via de verdade, não um pai irresponsável disposto a fazer qualquer coisa pelo filho, mas um homem com vontade própria e dignidade. Você planejou tudo, disse ele finalmente. Desde o começo, a saída, o cancelamento dos pagamentos, o testamento. Não desde o começo, balancei a cabeça. Mas sim, eu estava pensando nisso há muito tempo. Só estava hesitante em fazer qualquer coisa. Seu ultimato foi a gota d'água. Richard agarrou o casaco que havia jogado no encosto da cadeira. Não vou ficar aqui ouvindo isso. Você fez a sua escolha. Eu fiz a minha. Te vejo no seu funeral, se eu viver para vê-lo. Richard, gritei quando ele já estava na porta, sabe qual é a coisa mais triste? Que mesmo agora você só pensa em dinheiro, não em perder seu pai, mas em perder sua fonte de renda. Ele congelou por um momento, depois abriu a porta abruptamente e saiu, batendo-a com tanta força que o vidro estremeceu. Permaneci sentado à mesa, olhando pela janela enquanto ele entrava no carro e saía em disparada, cantando pneus. Estranhamente, não senti amargura nem arrependimento, apenas uma certeza silenciosa e calma de que tinha feito a coisa certa. Floyd, atraído pelo barulho, espiou o apartamento. O que foi isso? Perguntou. Vi seu filho sair correndo daqui como se estivesse sendo perseguido por demônios. Uma última conversa, eu disse. Acho que ele não vai aparecer de novo. E você, como está? Eu me perguntava. Como estou? Meu coração está partido? Me arrependo do que disse. Quero tudo de volta. Estou bem, eu finalmente disse. Estranhamente, estou realmente bem. Floyd assentiu compreensivamente e não fez mais perguntas. Essa era nossa amizade. Nós nos entendíamos sem palavras. Os dias se transformaram em semanas. As semanas em meses. A vida continuou como sempre.
Continuei a trabalhar na oficina, a ver Dean, a desfrutar de prazeres simples, um bom livro, uma xícara de café no terraço, uma partida ocasional de xadrez com Floyd ou outros amigos. Richard não ligou nem escreveu. Soube por Dean que o banco havia iniciado o processo de execução hipotecária da casa. Eles não conseguiram cobrir vários pagamentos consecutivos. Marianne ficou deprimida, culpando Richard e eu por tudo. Richard estava bebendo mais do que o normal e me culpava pelos problemas dele também. Dean parecia cansado e frustrado quando falava sobre isso. Em pleno outono, quando as folhas de bordo do lado de fora da janela estavam vermelhas, Dean veio até mim com uma grande bolsa de ginástica. Vovô, posso ficar um pouco com você? Perguntou ele, parado na porta. Está insuportável em casa. Claro, respondi sem hesitar. O quarto lá em cima está livre. Só está um pouco empoeirado. Eu limpo, ele sorriu aliviado. Obrigado, avô. Subimos para um pequeno quarto sob o telhado. O filho mais novo de Floyd, aquele que morreu em um acidente de carro, havia morado ali. Floyd não vinha ali há anos, mas quando perguntei se podia usar o quarto para Dean, ele apenas assentiu e me deu a chave. O que aconteceu? Perguntei, ajudando Dean a estender lençóis limpos na cama. É algo sério? O banco está oficialmente executando a hipoteca da casa, respondeu Dean sem olhar para mim. Temos que nos mudar em 2 semanas. Papai encontrou um apartamento pequeno nos arredores, com 2 quartos para ele e a mamãe. Me ofereceram uma cama dobrável na sala. Foi por isso que você foi embora? Não. Ele balançou a cabeça. Não foi isso. Eu poderia ter dormido no catre. É o clima. Eles brigam o tempo todo. A mãe chora. O pai bebe. E eles falam de você o tempo todo, como você é horrível, como você os traiu, como você os fez perder tudo. Sinto muito por isso, eu disse sinceramente. Não se preocupe. Dean finalmente olhou para mim. Não é sua culpa. Eu entendo. Eles mesmos trouxeram a situação até aqui. Tentei conversar com meu pai, convencê-lo a parar de beber e arrumar um emprego de meio período. Tentei acalmar minha mãe, me ofereci para ajudá-la a se mudar, mas eles não me ouviram. Estão se afogando em autopiedade. Sentei-me na beira da cama, sentindo-me repentinamente cansado. Afinal, eu não tinha 30 anos, nem 60. Nos meus 78 anos, cada experiência forte teve seu preço. Sabe, Dean, eu disse lentamente, às vezes as pessoas não conseguem aceitar a verdade, não conseguem admitir os próprios erros. Aí, elas procuram alguém para culpar. É mais fácil do que se olhar no espelho. Eu sei. Ele sentou-se ao meu lado. É tão triste ver pessoas que deveriam ser fortes sucumbirem por causa do próprio orgulho e egoísmo. Não conversamos por um tempo. Um corvo grasnou do lado de fora da janela, nos lembrando de que o mundo continua sua vida apesar dos nossos dramas. O que você vai fazer agora? Perguntei finalmente. Com a faculdade, quero dizer. Vou continuar, disse Dean com firmeza. Tenho uma bolsa de estudos que cobre a mensalidade. Posso pagar minhas próprias taxas de alojamento. Tenho um emprego de meio período no campus e venho aqui nos fins de semana, se você concordar. Claro que está tudo bem. Sorri. Gosto da sua companhia. E gosto da sua, vovô. Ele passou o braço em volta dos meus ombros. Sabe, aprendi muito com você nesses últimos meses, principalmente sobre a importância de manter a dignidade mesmo quando as coisas dão errado. Não tenho certeza se dei uma boa lição, admiti. Talvez eu devesse ter sido mais brando. Talvez eu não devesse ter chegado a esse ponto. Não. Dean balançou a cabeça. Você fez a coisa certa. Deu a eles uma chance, muitas chances. Eles escolheram o próprio caminho. Descemos e preparei o jantar, simples, mas farto, ovos mexidos com queijo, torrada e salada. Comemos na mesinha, conversando sobre a faculdade, os últimos filmes, os livros que estávamos lendo, a conversa de sempre entre avô e neto. Sem drama, sem acusações mútuas, sem manipulação. Depois do jantar, mostrei ao Dean meu novo projeto, uma pequena mesa de madeira que eu vinha construindo nas horas vagas. Floyd me cedeu parte da oficina para a carpintaria.
Nada complicado, apenas um hobby para que minhas mãos não se esqueçam das habilidades. Que ótimo, vovô. Dean passou a mão pela superfície lisa. Você sempre foi um faz-tudo. É, já foi, sorri. Minhas mãos não são as mesmas agora, mas ainda servem para coisas simples. Saímos para o terraço. A noite estava tranquila, quente para outubro. O ar cheirava folhas caídas e fumaça leve. Alguém na vizinhança estava acendendo uma fogueira. Sentamos em velhas cadeiras de vime que eu havia encontrado em um bazar restaurado, eu com um copo de uísque, Dean com uma garrafa de cerveja. Você acha que eles vão entender algum dia? Perguntou Dean de repente. Papai e mamãe, e eles vão perceber que erraram? Não sei, respondi honestamente. Algumas pessoas nunca admitem seus erros. É mais fácil para elas acreditarem que o mundo inteiro está contra elas. É triste. Dean tomou um gole de cerveja. Sabe, às vezes eu penso, e se eu ficar assim? E se for hereditário? Você não vai ficar, eu disse com firmeza. Você é diferente. Você é mais parecida com a sua avó. Você tem os olhos e o coração dela. Dean sorriu. Obrigado, avô. É uma pena que eu mal me lembre dela. Ela ficaria orgulhosa de você. Coloquei a mão em seu ombro. Eu também. Ficamos sentados por mais um tempo, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu que escurecia. Então Dean foi desfazer as malas, e eu fiquei no terraço, refletindo sobre as vicissitudes da vida. Era uma vez uma casa, uma esposa, um filho pequeno. Eu sonhava com uma velhice feliz com minha família, com cuidar dos netos, com meu filho cuidando de mim, com a gente se reunindo em volta da grande mesa nos feriados, um sonho americano padrão. Não era isso que a vida me reservava. Elizabeth foi embora cedo demais. Meu filho não cresceu como eu esperava. Perdi minha casa 2 vezes e aqui estou eu, aos 78 anos, morando em cima de uma oficina mecânica, trabalhando como administradora, e meu neto fugiu dos pais para morar comigo. Não era o tipo de final que eu imaginava, mas, de uma forma estranha, eu me sentia feliz, ou pelo menos em paz. Eu tinha um teto sobre a cabeça, um emprego gratificante, amigos que me respeitavam e um neto que me amava simplesmente por ser eu. Nada mal para um velho que, um mês antes, era apenas uma carteira ambulante. Quando Dean voltou ao terraço, eu estava cochilando na cadeira. Ele tocou meu ombro de leve. Vovô, vamos entrar. Está ficando frio. Abri os olhos e sorri para ele. Sabe, Dean, disse eu, levantando-me, que bom que você está aqui. Eu também, vovô, ele me ajudou a levantar. Eu também. Entramos em casa e fechei a porta atrás de nós. Um velho lampião queimava sobre a mesa, lançando uma luz suave nas paredes. Sons abafados vinham da oficina no andar de baixo. Floyd ainda trabalhava, cantarolando algo para si mesmo. Sons comuns, uma noite comum. Mas foi uma noite especial para mim, porque finalmente percebi uma verdade simples: família não é necessariamente aqueles com quem você tem laços de sangue. Família é sobre pessoas que te veem como um ser humano, que respeitam sua dignidade, que te valorizam não pelo que você pode dar, mas por quem você é. E por essa definição, eu tinha uma família, afinal, pequena, desconhecida, mas real. E isso bastava.